Boa noite, embaixadores, boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Visão Rasta, onde você recebe as notícias mais fresquinhas da semana sob a visão de quem não entende porra nenhuma do que está dizendo. No Visão Rasta de hoje, Ozzy Osbourne. Vai! Porra, meu irmão, pequeno dia, Ozzy se foi, que Deus o tenha, viu? Poxa, eu ainda me lembro a primeira vez que eu vi o Ozzy. Foi naquele clipezinho que passava na MTV, né? Ver ele, a figura dele, né? O clipezinho ali de Paranoid, que era sinistro. Era no mesmo estúdio que o Deep Purple gravou Highway Star, né? Aí ele tá lá o Tony Iommi tocando com um Orange, o que fez muita gente pensar que o som do Black Sabbath era o som do Orange, mas na verdade era Lane, uma misconception popular aí. Mas o primeiro disco que eu tive mesmo do Black Sabbath, eu ganhei de uma amiguinha de colégio que me deu Black Sabbath, que é esse petardo. Olha isso aqui, cara. Olha essa capa aqui, cara. Como é? Tá, deixa eu apontar direito. Caralho, meu Deus. Olha essa capa aqui, cara. Que coisa sinistra, meu irmão. Uma parada sinistra, uma figura misteriosa. Claro, isso aí podia ser a capa de um filme de terror. Olha só, cara. E essa letra do Black Sabbath, do cacete, nessa gravura, essa iluminura. Realmente esse álbum já começa com uma identidade visual fortíssima, né? E a música que abre o álbum, ela condensa essa identidade visual. Eu nunca mais na história do rock, certo? Posso dizer com toda certeza, nunca mais na história do rock rolou um primeiro álbum desse tipo, que a mensagem tivesse tão, tipo, o símbolo tivesse tão claro assim na frente e a música batesse com a imagem tão bem, né? Começa com aquele barulho de chuva, o sino, mais um barulho de chuva, trovão, porra, que isso, cara, tá entendendo? Aquele trítono sinistro. Por sinal, precisamos falar aqui sobre o trítono, né? Você aí fica assistindo videozinho de professorzinho de guitarra, de roqueirinho, aí vai ouvir que esse intervalo, né? Ele é a quarta aumentada, que é nada mais nada menos do que o diabo na música, que era um intervalo proibido pela igreja, que não queria que a mulher gozasse. Aí o Tom Zé, né? Pela igreja que não queria que você batesse uma punhetinha. Pois é, isso aí é um folclore de roqueiro, assim, que é um negócio expressionante. Aí você pede, assim, pro cara mostrar um documento, assim, da igreja proibindo o intervalo. Era um intervalo dissonante, de fato. Mas esse intervalo virou também meio que a pedra fundamental da música tonal, né? Tipo, porque ele é o que, se você tá aqui na escala, né, vai pro quinto grau e você vai pulando degrauzinho em degrauzinho, você forma ali um acorde, que é o acorde com sétima menor, ou simplesmente é acorde com sétima, que tem a função dominante, que tem essa tensão, esse né, tá aqui nele, e que pede para resolver essa aqui de baixo meio tom para baixo e essa aqui meio tom para cima, né, fazendo ali o efeito Chanel, entendeu? Que é quando você faz a resolução. Mas enfim, esse papo de diabos e música é a grande conversa fiada, né? Tipo, essa parada só foi ser chamada assim muitos séculos depois, né, do fim da Idade Média. Nunca teve essa proibição, mas ele é um intervalo que soa tenso. Ele é o mais tenso entre os 88 intervalos, não é? 88 intervalos. Mas e aí começa, né? E eles usam o blues pesadão em cima. What is this that stands before me? As melodias do Ozzy eram um negócio impressionante, né, cara? Ninguém faz melodia que nem Ozzy, porque Ozzy é um cara que não tá pensando na melodia que ele tá fazendo, tá entendendo? Ele mete um negócio ali que simplesmente encaixa com a parada que tá rolando. Ele não tá pensando como quem está fazendo um solinho, tá entendendo? Aí o negócio ganha um caráter de alicerce fundamental no negócio que é impressionante. As melhores melodias do rock são do Ozzy. Então esse disco aí é um disco que, pra mim, porra, você pega... Tem Black Sabbath, tem The Wizard, tem aquela Sleeping Village, né? Não vou nem falar de NIB, porque é o arroz de festa do Black Sabbath, né? Todo mundo conhece. Wicked World, no final, que eu acho que é um cover, né?
E tem aquela The Warning também, que é sinistra, meu irmão. Ela entra com um harmônico de guitarra assim na terceira. Guitarrinha. E a voz do Ozzy entra botando quente, meu irmão. Era muito incrível, era muito incrível. Esse álbum aí, ele é onde o heavy metal começa e onde ele deveria ter terminado. Todo mundo que tentou fazer melhor do que isso daí acabou estragando um negócio que foi feito para ser esculhambado. Ah, não, porque vamos fazer de novo para a gente editar essa bateria aqui para ela ficar mais poderosa. Tá? Que poderosa porra nenhuma. Vocês confundem o peso com a mentira, tá entendendo? E é por isso que eu não considero o 13, aquele último álbum, né, do Black Sabbath, um álbum do Black Sabbath. Não considero. Por quê? Porque a galera trouxe um produtor de metal. Eu já vi o Corey Taylor do Spreaknot falando mal do Rick Rubin, tá entendendo? Eu disse, caramba, eu acho que o Corey Taylor tem razão nisso aí, cara. Acho que ele tem que é um grande embaixador, né? Um cara bonito, tem uma voz punjante. E ele, tipo, desceu o cacete no Rick Rubin, que ele é cheio de marra, chegava de óculos escuros no estúdio, mandava umas direções etéreas, assim. Aquele álbum do Black Sabbath, o 13, meu irmão, ele ficou parecendo a banda da Marinha, tá entendendo? Ficou parecendo a banda da Marinha. Você tem ali, pô, você juntou o Geezer Butler, você juntou, né, Tony Iommi, beleza, você não tinha o Bill Ward, o que é uma pena, mas você tinha como é o nome do maluco lá do Rage Against the Machine? Brad Wilk, né? Bota aí a capa do 13. Ó, tá vendo? Essa capa aí, bom, não perdeu a relação entre a identidade visual e o som, né? Porque o álbum soa igual a essa capa aí. Ele soa plástico. Ele soa uma parada montada no digital. O Brad Wilk é um grande baterista, tá entendendo? Mas a galera fez questão de deixar cada pecinha que ele toca, né, no maior volume possível, tá entendendo? Para ter o máximo de pujança. Aí fica a mentira. A galera confunde o peso com a mentira, quando na verdade existe um aspecto do peso que é a vibe, né, meu irmão? A vibe, embaixador, fala aí, a vibe. Tem que ter a vibe. Não é isso? A vibe. Eu escutei Black Sabbath pela primeira vez, eu fiquei com medo, que eu tava no meu quarto dormindo. E eu dormia, às vezes, né? Colocava ali um disquinho, pá. Aí coloquei esse mesmo, quando eu vi aquela chuva mesmo. Disse, eita, meu irmão, tem que acender a luz aqui, que esse disco aqui. Mas escutei no escuro, fiquei, meu irmão, apavorante. Isso aí apavora ninguém, né? Isso aí apavora ninguém. Eu cheguei, tipo, beleza. Chegamos no McDonald's, a foto, tipo, soa como a foto de um Big Mac. Mas, se por um lado rolou esse problema com o Black Sabbath, esse não foi um problema ao longo da carreira do Black Sabbath, que sempre teve grandes discos, né, embaixador? Teve grandes discos. Então, já que a gente falou do melhor e do pior, vamos fazer aqui uma tier list dos melhores discos do Black Sabbath. E veja aqui, viu, galera? Eu estou aqui falando Black Sabbath. Eu presumo que vocês entendam que Black Sabbath é Ozzy, tá certo? Eu gosto do Heaven and Hell, gosto do Mob Rules, gosto do Dehumanizer, mas Black Sabbath é com Ozzy, tá entendendo? Fora do Ozzy não há Black Sabbath. Há uma outra parada, às vezes interessante, tem aquele disco lá com o Ian Gillan, o Tony Martin não é todo de se jogar fora, mas peraí, né, meu irmão? Então, assim, a gente vai aqui falar de Ozzy, o Madman. Então, aí a gente coloca o Black Sabbath, do Black Sabbath, como o álbum melhor que existe na história do heavy metal, tá entendendo? Quando a galera tava fazendo o heavy metal e não sabia que tava fazendo heavy metal. Logo depois vem o Paranoid, que também é um grande álbum, merece ficar ali naquela classificação também. Quentíssimo, quentíssimo. Pode botar ele quentíssimo. Master of Reality é muito bom, mas ele é menos quente do que os outros dois. Eu gosto muito dessa capa do volume 4. Bota aí, Master of Reality quentíssimo e volume 4 quentíssimo. E o Sabbath, Bloody Sabbath, meu irmão, é quentíssimo também. Pode botar aí, quentíssimo. Sabotagem também é quentíssimo, quentíssimo. A gente vai colocar na ordem de quentíssimo ainda, né? Então, assim, depois do Paranoid, bota o Sabbath, Bloody Sabbath. Bota aí Sabbath, Bloody Sabbath, porque ele é um álbum que ele tem já um tempero, né? Ele tem um tempero que é ali, tem umas paradas do Rick Wakeman ali no meio. Ele é um álbum que tem músicas como Spiral Architect,
que é bonito pra caramba. Então ele é um álbum que tem toda uma nobreza, né? Ele tem toda uma nobreza. De uma banda que já disse ao que veio, né? Já mostrou ao que veio e também mostra onde ela pode chegar. E aí a gente tem 2 álbuns que são considerados polêmicos, o Technical Ecstasy e o Never Say Die. Mas eu acho grandes álbuns, principalmente agora, depois. É que é foda, né, cara? Às vezes o cara lança um negócio e a galera não tá pronta pra parada, ou então a galera tava esperando uma outra coisa, né? Fã é complicado, né? Fã de metal, mais ainda. Porque ele quer um negócio, ele se acostumou com o negócio e tal. É um negócio completamente irracional, né? Depois o tempo vai passando e aí, acho que, pô, caramba, velho, esse disco aqui é sinistro. Né? Músicas como Never Say Die, né? Lindíssimas. Porra, Hard Road é uma música do caralho. Esse Technical Ecstasy, meu irmão. Tem It's Alright, Rock and Roll Doctor, Dirty Women, é bom pra cacete, meu irmão. É bom demais. Essa é uma época que eu acho que, tipo, todo mundo devia escutar Technical Ecstasy e Never Say Die. Mas não vou colocar eles como quentíssimo, porque na época, né, a galera não os entendeu como quentíssimo. Então, tipo, foram álbuns que ficaram ambíguos, mas fica ali, ó, um pouco mais médio, certo? Os 2, pode botar os 2, embaixador. Aí, nessa posição. Aí o 13, né, velho? O Black Sabbath 13, pode botar ele lá no fundo do poço mesmo. Eu acho que nem o Ozzy gostou desse álbum, cara. Se eu não me engano, eu vi alguém, não sei se foi o Geezer ou se foi o Tony Iommi, reclamando do Rick Rubin. Rick Rubin cheio de marra, né, meu irmão? Chegar, fazia porra nenhuma, já não sabia mais fazer as paradas analógicas, né? Sabia porra nenhuma mais, chegar lá só pra meter a banca. É uma coisa que aconteceu muito na indústria da música ultimamente, né, embaixador? A galera ganha um nome, aí bota os estagiários pra fazer tudo, né? E só assina a parada e chega lá só para dar conselhos esotéricos, né? Não, eu acho que às vezes o menos é mais. Que claramente não foi o caso aqui, né? Porque a galera atolou tudo nesse álbum. Bom, esse é o tier list do Black Sabbath. Então agora vamos pro Ozzy. Ozzy, meu irmão, é um cara que a carreira solo dele eu conheci através do Diary of a Madman. Então, assim, esse é um disco que ficou no meu coração, né? Marcado para sempre. Diary of a Madman. Pode botar ele aí em quentíssimo, quentíssimo. Quando eu escutei Over the Mountain pela primeira vez, aquele fio de batera. Desse caralho, meu irmão. O que é isso? Né? Aí tem canções como SATO e a própria Diary of a Madman, que é uma obra-prima, assim, né? Essa música é muito foda. You Can't Kill Rock and Roll, aí tem Flying High Again. Depois desse disco, eu escutei o disco ao vivo com Randy Rhoads, né? E aí eu disse, eita, porra, esse tal desse Randy Rhoads é sinistro, né? Eu já tinha ouvido outras coisas do Blizzard of Oz, né? Mas eu não tinha o disco ainda. E naquela época, meu irmão, se você não tinha o disco, você não tinha como ficar familiarizado com ele, porque não tinha onde você escutar, tá entendendo? Você tinha que comprá-lo. E não era tão simples achar um Blizzard of Oz à venda, tá ligado? Não era um disco que vendia nas lojas americanas, né? Tinha os discos, né, embaixador? Que sempre tinha nas lojas americanas. Judas Priest tinha lá, né? Eu comprei o Bark of the Moon, Diary of a Madman. Olha aí, No ó. More Tears. Pois é, eu tive esses também. Agora, Ultimate Sin e Blizzard of Oz eu não achava em supermercado, não. E aí, eu acho que o melhor ainda é que é foda, é difícil, velho. A carreira solo do Oz é muito foda, velho. É muito pica. Cada álbum marca uma parada, assim, diferente de heavy metal. Mas eu queria fazer a grande menção ao Blizzard of Oz, que é o disco que tem talvez a música mais famosa da carreira solo do Ozzy, que é Crazy Train, né? E Crazy Train é uma música muito engraçada, porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi, desse caralho, moral, hein? Aí ele entra com aquele riff, né? O cara, meu irmão, que é isso, velho? Né? Você parece que ele vai entrar cantando nessa harmonia aí, né? Aí começa. Aí começa um negócio, mó alegria, tá ligado? Chegou o show da Xuxa. Chegou o show da Xuxa, chegou assim, crazy, and that's how it goes. E o que era engraçado é que, tipo assim, você não espera que é isso que vai entrar, mas entra e você diz, porra, cara, que cativante, né, cara, que alegria. Ozzy Osbourne tinha um negócio que o metaleiro de hoje não tem. O metaleiro de hoje, você aí, ó, você é deprimido, né, você tá aí chorando as suas misérias, não é isso? Por quê? Porque você só queria uma namoradinha gótica rabuda, não é isso? Ozzy não.
Ozzy, ele trazia a alegria, né, embaixador? A alegria. E eu sinto que falta a alegria hoje em dia no rock and roll, embaixador. Não falta não a alegria? Falta demais, tá doido. Então ele trazia um sorriso no rosto, alegre, cantante, doidão. E inaugurou, o Ozzy, ele inaugurou na minha esfera de possibilidades o arquétipo do doidão. Meu irmão, esse cara é um doidão mesmo, né, cara? Esse cara, ele vive meio caoticamente, alinhamento caótico. Me amarrava. Aí, beleza. Blizzard of Ozzy em primeiro lugar do Ozzy, obviamente. Seguido, não vou colocar ainda Diary of a Madman, apesar de eu gostar muito. Eu acho que Ultimate Sin ainda é mais rochedo ainda. E o Bark at the Moon é incrível, né, cara? Bota aí o Bark at the Moon. Pode botar ele depois. Apesar de, né, de ter grandes músicas nesse disco, naquela Slow Down. E Waiting for Darkness, né? Que é isso, meu irmão. Queria as bandas hoje fazer uma parada dessa. Waiting for Darkness. Muito bom, porra, que é isso. E aí, a minha época foi a época da grande colaboração de Ozzy com o Zakk Wylde, que surgiu como um rapaz loiro, bonito, forte, né, sarado, tocando uma Gibson, uma Gilson cremosíssima, fazendo vários harmônicos. Só que o que é que acontece? O Zakk Wylde é um cara que eu acredito que ele foi estragado pelo efeito Sons of Anarchy. A galera que é tiozão de clube, de motoqueiro, né, essa galera que assiste Sons of Anarchy passou a se identificar demais com o Black Label Society. Aí o Black Label Society foi ficando uma banda, eu acho, um pouco mais preguiçosa, tá entendendo? Ele chega lá na zona de conforto dele, porque ele tinha o Pride and Glory antes, né? O Pride and Glory era uma banda meio de Southern Rock que ele tinha, que era bem interessante, assim, meio stoner e pá. E o Black Label tem algumas grandes canções, como The Blessed Hellride, mas aí, meu irmão, entrou os guitarreirozinhos, barbudinho, todo mundo querendo ser gatinho que nem ele, e não adianta, cara, você não será o Zakk Wylde. Mas ele gravou um grande álbum com o Ozzy, que foi, né, o No More Tears. No More Tears é realmente ali um grande álbum dos anos 90. Do nada vem o Ozzy. I don't wanna change the world. Eu tinha o DVD dessa turnê, né, que era a No More Tours, né, que já era ele anunciando, tipo, vou terminar. Então a galera já tá, desde os anos 90, tava esperando o final do Ozzy, né. Então coloca aí o No More Tears nos quentíssimos também. Aí tem álbuns menos quentes do Ozzy, né, tipo o Osmosis, que tem a bela canção, Perry Mason. Tu pulou um disco, tá? Pulei, embaixador, pulei qual? No Rest for the Wicked. Ah, sim, então porque esse é um álbum pouco comentado do Ozzy, mas ele é um bom álbum, só que ele não é um álbum quentíssimo, né? Bom, o No Rest for the Wicked, ele merece aí uma menção, né? Porque é o disco com o Zakk Wylde ainda no final dos anos 80, mas com grandes canções como Miracle Man, né? Né? Crazy Babies também é legal, mas é difícil, né, vir de uma sequência de discos que o Ozzy veio e colocar esse entre os grandes álbuns, né? Eu acho que o No More Tears, ele tem já uma identidade, já entrou nos anos 90 mostrando que, tipo, existe uma possibilidade para o metal ainda, né? Então, assim, eu acho interessante, um álbum interessante. Mais interessante o No More Tears do que o No Rest for the Wicked. Já coloquei No More Tears ali e vou colocar No Rest for the Wicked ali no A, de Não Tão Quente. Vou colocar o Osmosis no B. E aí eu lembro também que, tipo, ali nos anos 2000, Earth, né, tinha um grande clipe do Ozzy daquela música Gets Me Through, mas aí esse álbum já me parece um Ozzy mais caricato, inserido naquela cena dos anos 2000 e tal, que é uma cena um pouco complicado sonoramente. Talvez ela esteja muito próxima da gente ainda, pra gente olhar para ela com saudade e ver as virtudes daquele negócio, né? Mas foi uma época que tudo ficou muito plástico, né? E a gente ainda vive as consequências desse plástico até hoje, então fica meio difícil de colocá-lo ali. Vou colocar ele abaixo ainda do Osmosis. Bota aí o Down to Earth. Isso. Pois bem, os outros a gente deixa quieto. Tá entendendo? Acho que assim a gente fica com uma boa lista, certo? Então, se você quiser fazer uma playlist com esses álbuns aqui, tá entendendo? Você vai estar a par, né, do que o Ozzy, o Madman, fez de melhor, na minha opinião. E aí, embaixador, o Ozzy sempre seguiu sendo uma grande influência
para mim, né? Sempre seguindo uma grande influência da alegria. Os shows do Ozzy era sempre uma grande alegria. Ele se preocupava com a galera estar se divertindo, né? Esse era o rolê dele, né? Então ele tinha um comando da alegria muito grande. As pessoas que se deixam levar apenas pelas aparências, olham pro Ozzy e pensam, é um doidão, satanista, não sei o que lá, aquela coisa de tia velha, né? Tipo, e infelizmente nós temos, né, em 2025, né, ainda homens que se comportam como tias velhas e que vêm reclamar a gente aqui, ele fez uma música pra Crowley, ele fez uma música zoando o Crowley. O Black Sabbath é uma banda satanista, e não sei o que lá. Meu irmão, leia a letra de After Forever antes de você falar uma besteira dessa, tá entendendo? After Forever é uma mensagem mais edificante, evangelisticamente falando, do que qualquer merda dessa de colo de Deus que você fica escutando aí, seu safado, tá entendendo? Eu sei que você escuta colo de Deus porque você quer uma namoradinha no retiro, né? Porra, a letra dessa, né? Have you ever thought about your soul? Can it be saved? Ou você acha que quando você está morto, você só fica na sua cova? Isso aí, meu amigo, é a pergunta metafísica, né? Ele está contrapondo aí duas visões de mundo, né? Uma na qual a alma sobrevive, isso tem uma consequência para ela, e na outra, ele está descrevendo basicamente o epicurismo, que é uma filosofia moribunda, mas que vive hoje entre nós. Ela vive hoje entre nós, entre todos aqueles que acreditam que, tipo, é o teorema de Skylab, né? O teorema de Skylab diz, velho, eu não acredito em Deus, não acredito em reencarnação, eu acredito que, tipo, acabou aqui, é a morte da alma, né? Inclusive temos aí alguns apologetas protestantes que acreditam na morte da alma, mas graças a Deus isso é algo, né, pontual. Mas é uma pergunta do epicurismo, né? E o teorema de Skylab, né, faz essa pergunta. Não acredito na sobrevivência da alma após a morte, então tu não vai dar o cu nenhuma vez? Essa é uma pergunta metafísica diretíssima, certo? E aí ele insiste aqui no refrão, né? Será que você tá com medo do que os seus amigos possam dizer se eles soubessem que você acredita em um Deus lá em cima? Essa é a pergunta, né, de quem tá vivendo dentro de uma cultura anticristã, mas que não é ele mesmo anticristão, né? O jovem moderno, né? Ele aí, sempre com medo de parecer careta, abandona questões eternas. E digo que crer em Deus não é um negócio fácil, porque as pessoas às vezes tratam você como um cara burro, ou então como um cara mau, né? Como assim você acredita que precisamos de Deus para ser bons? Então, assim, como você ousa, né? Então, essa letra foi escrita pelo Geezer Butler, né, que ele se dizia um católico mal formado, mas ainda crente. Então, ele afirma aí o valor da fé, especialmente contra o materialismo, né? O Ozzy, em si, ele é meio freestyle na espiritualidade dele, mas sempre rezava, ele é anglicano. Então, assim, existe aí uma boa chance de que temos o nosso Madman entre os salvos. Inclusive, a próxima indulgência plenária que eu puder pegar, vou pegar por ele, certo? Vou pegar por ele. Ele ainda dá uma zoada nessa música, né? Tipo, a sua mente é tão pequena que você precisa seguir a manada para onde eles vão. Você vai ser inteligentinho, né? Will you sneer? Você vai ter esse sarcasmo. Quando a morte estiver próxima e eles digam que talvez seja melhor você adorar o sol, você vai pegar qualquer coisa na prateleira. E aí ele diz claramente, eu acho que foi verdade, que foram pessoas como vocês que crucificaram Cristo, né? As pessoas que duvidavam que ele era Deus. Isso aí existe desde sempre, né? E existe até hoje. Eu acho que é triste que a opinião que você tinha é a única que é proferida, né? Você estará tão certo quando o seu dia estiver próximo. Diga que você não acredita, seu safado. Você teve sua chance, mas você rejeitou, você deu o não, e agora você não pode voltar atrás. Essa aqui é a grande pergunta, né? O que acontece quando você morre? Você não pode mais mudar. É isso. O que você fez, a sua forma está cristalizada, tá entendendo? E essa forma está em amizade com a verdade ou está em inimizade com ela, tá entendendo? Então, a coisa mais razoável do mundo é crer. Então, assim, talvez você deva pensar antes de dizer que Deus está morto e que ele se foi, né? Abra seus olhos e perceba que ele é o verdadeiro, o uno, o único que pode salvá-lo de todo este pecado e ódio. O que é isso, cara? Cara, os caras inventaram o metal, o black metal e o white metal aí também. Os caras inventaram o black metal e o white metal ao mesmo tempo, né? Mas é isso, cara. Tipo, as letras do Black Sabbath, você pode dizer que tem elementos de um monte de coisa.
mas que eles defendem o Satanás, não, né? Que eles fazem uma apologia ao Satanás, aí é um stretch of the imagination, né? Até a música NIB, né? Que é a música que, tipo, o Lúcifer tá apaixonado, né? E tal. Tipo, aquilo é meio que uma zoeira, transforma o demônio, ele tem até uma espécie de redenção num amor humano, né? Então, obviamente, é uma figura poética, não é algo que é para você levar tão a sério, né? A gente levou aqui essa letra a sério, porque essa letra ela é bastante razoável, na verdade, né? Tipo, você pega uma das letras mais razoáveis que tem no rock. Essa pergunta que Geezer Butler faz é muito mais profunda do que, tipo, fuck you, I want to, you tell me, né? Apesar de eu gostar pra caralho também e tal, acho massa, né? Tem um momento ali de explosão. Pois bem, senhoras e senhores, Ozzy morreu. Graças a Deus eu tive a chance de vê-lo. Eu não o vi pessoalmente, tá entendendo? Também não sei nem o que é que eu diria pra ele se eu o visse pessoalmente, tá entendendo? Eu vi muitas estrelas do rock naquele dia no Aston Villa. Vi o Axl Rose, James Hetfield, vi Chad Smith, vi o Slash, vi enfim, vi o Metallica inteiro, tá entendendo? Tava todo mundo lá. Passei diversas vezes pela galera. Passei pelo camarim do Ozzy, mas não cheguei a vê-lo. O que talvez tenha sido... Foi assim que Deus quis. Ele quis que eu simplesmente participasse ali, um pequenininho, mas que estava ali e que viu a parada, tá entendendo? E eu sou muito grato por isso, sou muito grato pelo Ozzy. Chorei as pitangas, vocês já viram os vídeos aqui, eu chorando as pitangas no show, foi um negócio muito emocionante. Algo que me lembrou o quão importante a arte desse velho foi na minha vida de roqueiro doidão, certo? Então eu espero, vou rezar pela alma do Ozzy, vou oferecer minhas indulgências para ele e eu espero muitíssimo que vocês façam o mesmo, né? Em vez de ficar reclamando, né, que nem uma tia velha, rezem pelo nosso querido Madman, tá certo? Para que o céu seja um lugar com ainda mais alegria, tá entendendo? Ainda mais alegria. Então é isso. Um abraço para todos e viva o grande Ozzy. Vai! Pega a visão. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica